Olá, turma, tudo bem com vocês? Prontos para conhecer mais uma região do nosso país? Então, abram aí, nós vamos iniciar hoje o livro número 4 de vocês. Abram aí na unidade 7. Nós vamos conhecer hoje a região sul do nosso país. Aí na unidade de abertura, tem uma imagem e 2 perguntinhas para vocês pensarem, para a gente conversar na nossa aula online, tá bom? Vocês vão observar a imagem e responder o seguinte: como são as construções presentes nesse lugar? Existem construções semelhantes a essas aí no lugar onde você mora? Então pensem para a gente conversar, tá bom? Vamos seguir para as páginas 8 e 9 e vamos conhecer um pouquinho sobre o clima e o relevo da região sul. Então vamos observar esse mapa. A região sul, ela é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso mesmo, apenas 3 estados. As respectivas capitais desses estados são Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E por que só tem apenas 3 estados? Como vocês podem ver aí, ela é a menor região do país em extensão territorial, ocupando área equivalente a 7% do território brasileiro. Vamos voltar aqui para o livro e vamos falar um pouquinho sobre o clima dessa região. Como vocês sabem, ela é a região mais fria do nosso país, né? Por quê? Quase todo o território da região sul está localizado abaixo do Trópico de Capricórnio. É só voltar lá no mapa que vocês vão ver. E essa área é localizada em um clima subtropical. Por isso, é a região que registra as temperaturas mais baixas do Brasil. O clima subtropical se caracteriza por verões amenos, invernos frios e chuvas bem distribuídas. Em alguns locais da região sul podem ocorrer geadas ou neves, tá? Para quem não sabe, geadas são camadas compostas de pequenas gotas de água que se congelam em contato com a superfície. Vamos conhecer o relevo dessa região. O relevo da região sul se caracteriza pela presença de planaltos e de serras, como a Serra Geral, principalmente nos estados de Paraná e de Santa Catarina. Apesar do Rio Grande do Sul também apresentar planaltos, nesse estado ocorrem feições de relevo mais suaves e menos altitude, como a planície do Rio Uruguai. Aí, nessa página, tem uma questão para vocês responderem, só um exercício, e vamos seguir para as páginas 10 até a 13, onde está falando sobre as formações vegetais específicas dessa região. Bom, a primeira delas, o primeiro bioma é a Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais, ela também é conhecida como Mata de Araucárias. É uma floresta de pinhos, vocês vão observar qual é a árvore de pinho, também tem lá na unidade de abertura, de pinheiros, tá? Nativa das áreas mais frias do Brasil. A maior parte dessa floresta fica nos planaltos da região sul do país e é composta de árvores de araucária. A madeira de araucária, ela pode ser usada na construção e na produção de móveis e de papel. Por isso, a Mata dos Pinhais, nós estamos falando da mesma mata, tá? Mata dos Pinhais e Mata de Araucária. Ela foi degradada, né? Foi sendo destruída pelas indústrias desses produtos, além de sofrer com o crescimento das cidades e o avanço do desmatamento para a abertura de áreas de cultivo. Então, cada vez mais ela está sendo degradada para a fabricação de móveis. Aí tem 2 imagens. Uma está mostrando onde abrange essa mata. A segunda está mostrando a árvore dos pinheiros. E tem o Você Sabia? O pinhão é a semente das araucárias. Ele é consumido pelos povos indígenas que habitavam a região sul do país desde antes da chegada dos europeus. Essa semente se popularizou e atualmente o pinhão é bastante consumido cozido ou assado nas regiões sul e sudeste. A coleta de pinhão é uma atividade do extrativismo vegetal. É feita de modo artesanal, geralmente entre abril e junho, quando os pinhões estão maduros. Uma pinha agrupa muitos pinhões no alto das araucárias. Quando amadurece, a pinha cai, quebra-se e dispersa os pinhões pelo solo de onde eles são coletados. Vamos conhecer agora um outro bioma presente na região sul. É o Campos Sulinos. Eles também são conhecidos como pampas.
Pampas é um termo indígena e significa terra plana, tá? Essa formação ocorre no sul do Brasil e em 2 países vizinhos, o Uruguai e a Argentina. Os Campos Sulinos se caracterizam pela ocorrência de extensas planícies cobertas de vegetação rasteira, com pequenos arbustos. Compostas de mais de 3.000 espécies vegetais, essa vegetação é chamada de campos. Nos Campos Sulinos ocorrem suaves colinas e pequenas serras, além de alguns banhados, que são terrenos encharcados de água parada. Aí tem 2 imagens mostrando melhor eles, ó. A segunda imagem, tá vendo aí água parada. Bom, tem um exercício do bumerangue, tá pedindo para vocês observarem novamente a unidade de abertura e tem 2 perguntinhas. Que árvore é representada na imagem? A que tipo de formação vegetal ela pertence? Em sua opinião, como o crescimento da cidade representada na abertura se relaciona à devastação dessa formação vegetal? E mais abaixo está falando sobre as ameaças que os Campos Sulinos sofrem. Por serem planos e apresentarem vegetação propícia, os Campos Sulinos são historicamente ocupados pela pecuária extensiva de gado. O uso desse bioma por esse tipo de pecuária provoca a compactação do solo. O que é a compactação do solo? É uma pressão externa que é causada pelo pisoteio dos animais, tá? Com o decorrer do tempo, o solo pisoteado se degrada, né, se destrói, tornando-se compacto e impermeável, formando os areais. O que são areais? São acúmulos de areia formados pelo solo expostos que perdeu o nutriente. Atividades como a monocultura de soja e a plantação de eucaliptos em áreas extensas vêm se intensificando nos Campos Sulinos. Caso não sejam tomadas medidas de proteção, a realização dessas atividades poderá causar grandes danos aos Campos Sulinos, como a degradação do solo e a extinção de espécies. Aí está mostrando, ó, 2 imagens. Uma está mostrando o Campos Sulinos devastado, né? E a outra não. Abaixo das imagens tem 2 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então façam esses exercícios, nós nos encontramos para fazer a correção e tirar dúvidas. Um beijo para vocês.